Olá, pessoal, tudo bem? Oitavo ano. Oitavo ano, consequências. Aqui por hora a gente encerrou a questão do polinômio, monômio, binômio, né? Por hora a gente encerrou. Agora, em matemática 1, nós vamos começar a trabalhar com vocês a questão da probabilidade. Mas antes de nós trabalharmos com vocês a questão da probabilidade, antes nós temos que falar com vocês sobre a questão do princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. O que o princípio multiplicativo ele vai trazer para a gente? Ele vai trazer o número de combinações que um grupo, que certas condições podem oferecer para nós, né? Por exemplo, todo dia eu acordo, eu tenho que vestir uma roupa. De quantas maneiras eu posso vestir aquela roupa? Usando uma bermuda e uma camiseta e um par de sapato, né? De quantas maneiras diferentes eu posso me vestir daquela maneira, daquela forma, né? Então, isso daí é um exemplo de princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, ok? Então, antes de falar de probabilidade, nós temos que falar sobre princípio multiplicativo. Vamos lá. O que vem a ser o princípio multiplicativo? Olha, vamos ler, depois a gente explica. E logo em seguida a gente tem 6 exemplos que nós vamos fazer com vocês aí. Princípio multiplicativo. Constitui a ferramenta básica para resolver problemas de contagem sem ser necessários enumerar seus elementos. Contar objetos em uma ação simples é natural. Porém, há situações em que a contagem normal pode ser demorada ou até mesmo incompatível com o que queremos contar, como é o caso das possibilidades onde teremos que agrupar e combinar todas as formas possíveis de elementos de conjuntos diferentes. Aprendemos formas de determinar quantas são as possibilidades de combinações de uma dada situação utilizando o princípio fundamental da contagem, ou então princípio multiplicativo, e a forma de organizar e representar quais sejam todas elas. Enfim, o que esses dois parágrafos querem dizer? Quer dizer que o princípio multiplicativo é nada mais nada menos que uma ferramenta matemática que nós iremos utilizar para encontrar quantas combinações, de quantas maneiras eu posso combinar elementos diferentes, né? De quantas maneiras diferentes eu posso combinar alguns elementos para formar uma certa combinação. O princípio fundamental da contagem, eu ouso dizer que é uma das partes da matemática que a gente mais utiliza no nosso dia a dia sem a gente querer. O simples fato da gente acordar e vestir uma roupa, nós estamos utilizando o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo. Então, como que nós vamos fazer os nossos exemplos? Eu vou começar com um exemplo bem simples, que é o exemplo 1. Bia vai sair com suas amigas. E para escolher a roupa que ela usará, separou 2 calças e 3 camisetas. Vejamos de quantas maneiras ela pode se arrumar. Então a Bia, ela vai sair com as amigas, ela estava em dúvida, ela separou 2 calças e 3 camisetas. Nós queremos saber de quantas maneiras diferentes a Bia ela vai poder se vestir, né? Para poder sair com as suas amigas. Olhem aqui. A Bia, ela separou uma calça e uma calça. Uma calça que eu falei que é uma calça preta e a calça branca. E a Bia, ela também separou 3 camisetas diferentes.
Então, ela pode usar a primeira calça, a calça preta, com a camiseta vermelha, a calça preta com a camiseta amarela e a calça preta com a camiseta verde. Cada uma dessas maneiras que ela se vestir, ela vai se vestir de uma maneira diferente. Da mesma forma, ela pode fazer a mesma coisa utilizando a calça branca. Ela pode vestir a calça branca com a camiseta verde, vermelha, a calça branca com a camiseta amarela e a calça branca com a camiseta verde. Então, ela pode se vestir de uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A Bia ela pode se vestir de 6 maneiras diferentes. Diógenes significa que toda vez que eu for usar o princípio multiplicativo, eu vou ter que utilizar essas setinhas aí, que nós chamamos de diagrama, viu, pessoal? Essas setinhas chamamos de diagrama. Não, gente. O princípio aqui só serviu para eu mostrar, porque é um exemplo simples, de como vai bater o resultado. No princípio multiplicativo, nesse caso, nós vamos usar multiplicar, por isso que é princípio multiplicativo, a quantidade de cada elemento que ela tem à disposição para se vestir. Por exemplo, ela não tem 2 calças, ela não tem 3 camisetas, ela tem 2 espécies de um elemento, 3 espécies de outro elemento. Ela tem 6, ela tem 2 e 3, não tem? 2 calças e 3 camisetas. Então, para determinar a quantidade de maneiras que ela poderá se vestir, basta a gente multiplicar a quantidade de camisetas e a quantidade de calças que ela tem à sua disposição para se vestir. Então, a Bia, né, ela vai dispor de 3 vezes 2, 3 camisetas e 2 tipos de calça. 3 vezes 2, 6. Então, para sair com suas amigas, a Bia ela poderá se vestir de quantas maneiras diferentes? 6 maneiras diferentes. Então, Diógenes, significa que para a gente encontrar de quantas combinações que a gente tem, basta multiplicar os valores que são possíveis aí? Sim, por isso que é princípio multiplicativo. Basta a gente multiplicar. Como ela tinha 3 camisetas e 2 calças, bastou a gente multiplicar 3 vezes 2, que dá 6. Se ela tivesse 5 camisetas e 4 calças, aí nós multiplicaríamos 5 vezes 4, que daria 20. Então, se ela tivesse 5 camisetas e 4 calças, ela poderia se vestir de 20 maneiras diferentes, ok? Vamos mais alguns exemplos. Exemplo 2. Um restaurante prepara 4 tipos de pratos quentes. Frango, peixe, carne assada e salsichão. Então, o restaurante ele prepara esses 4 tipos de pratos quentes. 2 de salada, que são as saladas verde e russa. E 3 sobremesas, sorvete, Romeu e Julieta e frutas. Então, são 4 tipos. A pessoa que foi comer lá no restaurante, ela vai poder escolher 4 tipos de prato quente, um tipo entre 2 tipos de saladas e 3 tipos de sorvetes. De quantas maneiras diferentes o freguês poderá se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Então, olha, tá lá, né, o prato, né? O exercício quer saber de quantas maneiras, por exemplo, você pode almoçar nesse restaurante comendo um prato quente. Você tem que comer um prato quente, uma salada e uma sobremesa, ok? Primeiro, nós vamos verificar o seguinte: quantos pratos quentes nós temos? 4. Temos o frango, o peixe, a carne e o salsichão. Para cada prato quente, eu posso comer cada prato quente com quantas saladas? 2. Então, olha, eu posso comer o frango com a salada verde ou com a salada russa. Eu posso comer o peixe com a salada verde ou com a salada russa. A carne com a salada verde ou com a salada russa. O salsichão com a salada verde ou com a salada russa. Cada uma dessas opções aqui, nós podemos comer com um tipo de sobremesa diferente. Olha, posso comer
o frango, salada verde, sorvete, frango, salada verde, Romeu e Julieta, frango, salada verde e frutas. A mesma coisa pode acontecer com peixe, salada verde, com peixe, salada russa, com carne, salada verde, com carne, salada russa, com salsichão, salada verde, com salsichão, salada russa. Olha, esse diagrama aqui já ficou um pouquinho mais confuso que o outro. E olha que eu só tenho 4 tipos de prato quente, 2 tipos de salada e 3 tipos de sobremesa. Imagina se fosse 8 tipos de prato quente, 7 tipos de salada e 10 tipos de sobremesa. Nossa, daria muito mais trabalho, né? Então, em vez de fazer o diagrama, nós não vamos fazer mais o diagrama. Nós vamos utilizar o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo, basta multiplicar a quantidade de pratos quentes, a quantidade de saladas e a quantidade de sobremesa. Isto é, basta multiplicar 4 vezes 2 vezes 3. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, um freguês, você pode chegar nesse restaurante e comer de quantas maneiras diferentes, sabendo que você é obrigado a comer um prato quente, uma salada ou uma sobremesa. Se você for comer um prato quente, uma salada ou uma sobremesa, você vai comer poderá comer de quantas maneiras diferentes? 24 maneiras diferentes. Então, só foi necessário multiplicar cada um dos termos. Ok? Agora, vamos aos 4 últimos exemplos. Exemplo 3. Olha, aqui a gente nem vai utilizar mais o diagrama, tá? Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos? 1, 2, 3, 5, 7, 6. Então, a gente tem... E 8, né? O 6 não tá, não. Colocou 8. Então, ó, 1, 2, 3, 5, 7, 8. Nós temos à nossa disposição aqui quantos algarismos? 6. Ó, o algarismo 1, o algarismo 2, o algarismo 3, o algarismo 5, o algarismo 7, o algarismo 8. Nós temos à disposição 6 algarismos. E a gente quer formar um número de 3 algarismos. Me dê um exemplo de um número de 3 algarismos. 220. Opa, que tem esses algarismos aqui, 221. É um número que tem de 3 algarismos composto por algarismos que estão aqui. O exercício só falou que é o número de 3 algarismos que são formados por esses algarismos. Então, basta a gente multiplicar. Quantos algarismos eu vou poder colocar na primeira casa? Qualquer um dos 6. Quantos algarismos vamos poder colocar na segunda casinha? Qualquer um dos 6 aqui também. Quantos algarismos vamos colocar na casa da unidades? Qualquer um desses algarismos também. Por quê? Por exemplo, o número de 3 algarismos, 121. Eu posso colocar o número 1 em qualquer, o número 2 em qualquer uma das 3 casas, a mesma coisa com 3, com 5, com 7, com 8. Então, como qualquer casa pode assumir qualquer um dos números, vai ficar 6 possibilidades aqui, vezes 6 aqui, vezes 6 aqui. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Ok? Então, temos aí 216 números diferentes de 3 algarismos. Então, utilizando apenas os algarismos 1, 3, 5, 7 e 8, o 6 não, né? 1, 3, 5, 7 e 8, nós podemos formar quantos algarismos diferentes? 216 algarismos. Agora, cuidado. Olha o exemplo 4. É muito parecido com o 3, mas tem uma palavra que vai mudar a vida aí. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 8? Algarismos distintos. O que seriam algarismos distintos? Algarismos que não se repetem. Por exemplo, se eu coloquei o 2 na casa da dezena, da centena, eu não vou poder mais colocar o 2 nem na casa da dezena nem na da unidade. Mesma coisa com 1, ok? Então, vamos começar a fazer. Na primeira casa, a gente pode colocar qualquer um desses 6 algarismos. Pronto.
Qualquer um de 6. Mas vamos supor que a gente colocou 3 aqui. Se eu coloquei o 3 e são algarismos distintos, nós vamos poder colocar mais 3 algarismos aqui de novo? Não. O 6 não, porque o que eu coloquei na primeira casa, eu não vou poder colocar na segunda. Então, se aqui eu podia colocar 6, eu já coloquei 1 e não posso repetir, eu vou poder colocar apenas quantos números aqui? 5. Porque o que eu coloquei aqui eu não posso colocar aqui de novo. Aqui do 5 eu vou colocar 1. Vai sobrar quantos algarismos para eu colocar na última casa? Apenas 4. Aí é só multiplicar. 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar 120. 120 números. Então, com os algarismos 1, 2, 3, 5, 7, 8, podemos formar 120 números de 3 algarismos distintos. Isso é algarismos que não se repetem. Exemplo 5. Bruna tem à sua disposição 7 cores para pintar uma bandeira. Então, ela tem que pintar uma bandeira de 7 cores diferentes. 7 cores. E ela tem à sua disposição ali 7 cores. Sabendo que ela pode usar 4 cores nessa bandeira, determine de quantas maneiras ela poderá pintar essa bandeira. Gente, então, olha, ela tem à sua disposição 7 cores. E ela vai poder pintar essa bandeira da maneira que ela quiser. Ela pode usar cores repetidas, não pode usar a mesma cor na bandeira toda. O exercício aí não falou se são cores distintas ou não. Ele só falou que ela tem 7 cores. Quantas maneiras diferentes ela pode pintar essa bandeira? Então, ela vai poder pintar das 7 formas que ela tem, ela vai poder pintar das 7 maneiras, né? Então, 7, ela pode usar qualquer uma das 7 cores em uma parte da bandeira, qualquer uma das 7 cores na outra parte, qualquer uma das 7 cores na outra e qualquer uma das 7 cores na outra. Aí é só multiplicar 7 vezes 7, 49, vezes 7, 49 vezes 343, 343 vezes 7, 2.401. Então, nós temos aqui 2.401 maneiras diferentes que a Bruna poderá pintar essa bandeira. Agora, o exemplo 6, ele já fala o seguinte. Bruna tem à sua disposição para pintar 7 cores para pintar uma bandeira. Sabendo que ela pode usar 4 cores distintas nessa bandeira, determine de quantas maneiras ela poderá pintar essa bandeira. Então, olha, a Bruna, ela vai poder pintar essa bandeira de 4 cores, mas são 4 cores diferentes. E ela tem à sua disposição 7 cores. Então, na primeira parte da bandeira, porque a bandeira é dividida em 4 partes, né? Na primeira parte da bandeira, ela vai poder usar qualquer uma das 7. Pronto, das 7, ela usou uma cor. Na outra parte, como as cores são distintas, ela não vai poder usar 7. Porque a que ela usou na primeira parte, ela não pode usar mais na segunda. Então, ela vai poder usar apenas quantas cores? 6. Então, 7 cores na primeira, 6 cores na segunda. Se ela na segunda parte ela podia usar 6 cores, ela usou uma, vai sobrar quantas cores para ela usar na terceira parte? 5. Se ela puder 5 cores, ela usou uma, ela vai poder usar quantas cores na última parte? 4. Então, para encontrar de quantas maneiras diferentes a Bruna pode pintar essa bandeira de cores diferentes, basta multiplicar o 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que dá 840. Então, se para a Bruna pintar essa bandeira de 4 cores distintas e ela tem à sua disposição 7 cores, ela vai poder pintar essa bandeira de quantas cores, então? 840 maneiras diferentes. Ela poderá pintar essa maneira de 840 maneiras distintas. Ok? Pessoal, princípio da fundamental da contagem é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, entre em contato comigo que eu tentarei explicar da melhor maneira possível, ok? Próxima aula nós já vamos começar a falar sobre a probabilidade, ok? Tchau, pessoal, até a próxima.